agora. Quando a gente fala da globalização do ponto de vista do fluxo de capitais, né, a gente precisa entender que fluxo é esse vai e vem, e capitais aqui a gente está falando de dinheiro. É, isso acelerou absurdamente, né? Na verdade, talvez seja uma das maiores evoluções que teve desses quatro envolvidos aí na globalização, né? Mercadorias, pessoas, informação e capital. Informação e capital estão muito associados, os dois, né? E a tal ponto que foi desenvolvida, inclusive, uma rede de transporte de informação para os capitais, né? Como se fosse quase uma internet, assim, só para transferir informações entre bancos. E se a gente olhar essa tabelinha aqui de baixo, a gente tem uma ideia do quanto isso se expandiu lá do início da sua criação, de 1973, até o ano de 2014, que é quando o livro apresenta aqui os dados, né? Então, olha lá, em 73, essa rede, tipo uma internet aí que funcionava só para bancos, tinha 15 países envolvidos. Aqui em 2014, 215 países envolvidos. Em 1973, tinha 239 usuários só. Em 2014, 10.500 usuários, né? E a quantidade de mensagens em 1973 não estava medida, não tinha internet de verdade ainda aqui funcionando, mas agora em 2014, em milhões, né, são 5.600 milhões de mensagens sendo transferidas entre as instituições financeiras aí para operacionalizar essas transações financeiras que a gente faz, seja sacar algum dinheiro num caixa eletrônico, pagar alguma coisa por um mercado pago, pela internet, enfim, né, passar um cartão de crédito, coisas desse tipo assim. Também é interessante chamar a atenção aqui sobre a questão das bolsas de valores, né, que também ganharam uma expressão muito grande nos últimos anos aí, ou nas últimas décadas. Hoje a gente tem, na verdade, mais dinheiro circulando no mundo nessa economia financeira aqui das bolsas de valores, dos investimentos, do que na economia produtiva, economia industrial, que é das fábricas e etc. e tal, né? Também é interessante chamar a atenção aqui para a questão do dinheiro de plástico, né? O que é o dinheiro de plástico? Alguém se atreve aí? Dinheiro de plástico é o tal do cartão de crédito, certo? Então esse dinheiro de plástico que hoje é cada vez mais comum, né? E talvez em breve aí seja substituído por um dinheiro totalmente digital, né? No nosso celular, talvez, ou numa pulseira, ou daqui a pouco até num chip implantado na gente. Essa tecnologia já existe, o nosso celular já pode funcionar como meio de pagamento, né? Talvez os pais de alguns de vocês aí já tenham isso instalado no celular. Existe uma tecnologia que tu não precisa mais andar com o cartão de crédito, é só tu aproximar o teu celular da maquininha de cartão e ele vai transferir a informação. Esse é o tal do dinheiro de plástico, né? Grandes avanços aqui nessa globalização no que diz respeito ao fluxo de capitais. Quando a gente fala, então, das operações financeiras aqui em paraísos fiscais, também isso é uma coisa que é complicado no mercado financeiro atual, né? Porque o que acontece? Algumas pessoas mal intencionadas acabam depositando seu dinheiro em lugares onde a fiscalização desse dinheiro não é muito presente. Isso acaba se transformando em uma coisa que ganhou o nome aí de paraíso fiscal, né? Eu não vou discutir muito esse tema com vocês agora, não é o nosso objetivo principal, mas quem gostar dessa questão de economia e transações financeiras, o livro sugere 2 filmes interessantes aqui, que eu já assisti há algum tempo atrás, mas eles ainda são válidos, né? Um é A Grande Aposta, o outro é O Dia Antes do Fim, ou Margin Call em inglês. Ok? O livro aponta ainda 2 momentos importantes na economia mundial, a crise financeira de 2008 e a crise de 2011, né? A crise de 2008, causada por uma bolha da indústria do mercado imobiliário, e a crise de 2011, eu não vou discutir isso aqui no detalhe para vocês, mas o mercado imobiliário significa que, principalmente nos Estados Unidos, as pessoas ganharam muito crédito, muito empréstimo para comprar os seus imóveis, principalmente pessoas de baixa renda. E chegou um momento que essas pessoas não tinham como arcar com as despesas desses financiamentos. Esses imóveis começaram a se valorizar muito e aconteceu que começou a haver uma inadimplência impressionante nesse segmento e isso gerou uma grande crise do mercado imobiliário e, consequentemente, uma grande crise econômica mundial nas bolsas de valores e tal.
Em 2011 a gente teve uma outra grande crise econômica, mas aí um pouco mais relacionada com a questão foi na Europa, não nos Estados Unidos que começou, né? Lembra, a primeira começou nos Estados Unidos, a segunda começa na Europa, mas na verdade isso, num mercado globalizado, acaba ganhando proporções internacionais. Então, em 2011 na Europa, relacionada um pouco mais à questão de dívidas internas dos próprios países europeus, é claro, aqueles que tinham maiores dificuldades acabaram sofrendo mais, como por exemplo aí a Grécia, que sofreu bastante nesse período, certo? Ainda falando dessa questão financeira aqui, é interessante destacar essa palavra, ou essa expressão aqui, investimento estrangeiro direto. O que quer dizer isso, né? Investimento, algum dinheiro estrangeiro vem de fora direto, porque ele é aplicado diretamente na produção, certo? Também é chamado aqui, ó, é chamado de investimento produtivo direto. Então é um dinheiro que um país de fora, vamos pegar um exemplo aqui, os Estados Unidos, resolve investir aqui no Brasil para estimular a nossa estrutura produtiva, ou seja, ele pega um dinheiro e constrói uma fábrica aqui, por exemplo. Isso chama de investimento estrangeiro direto. Isso acontece muito aí pelo mundo afora, é a troca entre um país e outro, aí, de dinheiro entre um país e outro. Aqui, logo abaixo, a gente tem um gráfico mostrando os investimentos estrangeiros diretos por tipo de país desde 1990 até 2017, certo? E a gente vê então pelo mundo afora, é o gráfico azulzinho, os amarelinhos, que são os países em transição ou emergentes, por exemplo, Brasil, México, Argentina, que eu mencionei anteriormente, Índia, China, fazem parte desse grupo, e em alaranjado os países desenvolvidos, então vocês podem ver aqui a evolução desses investimentos. O que chama atenção no gráfico, que lá no ano 2000 os países desenvolvidos recebiam muito investimento, quase a mesma coisa que o restante do mundo inteiro. Ó. Países desenvolvidos alaranjado, azulzinho o mundo inteiro, e os países em transição recebiam bem menos. A partir aqui do ano 2000, então, isso mudou entre os desenvolvidos e os países emergentes ou em transição e ficou quase igual, vocês podem ver, ó, representando mais ou menos aí a metade do que o mundo recebia. Então, se a gente somar os países desenvolvidos e os países em transição, a gente vai ver que é equivalente ao que o mundo recebia. E essa situação, esse cenário, continua até o ano 2017 aí, de quando é feita a medição, certo? Se seguirmos adiante, na próxima página a gente tem um gráfico similar, mas agora levando em consideração só 3 países aí que são ditos emergentes ou em transição, o Brasil, a China e a Índia. O gráfico apresenta as mesmas informações, né, de investimentos estrangeiros diretos, aqui recebidos diretamente para a indústria, mostra o ano 2000 em azulzinho, o ano 2010 em alaranjado e o ano 2017, o último ano da medida, em roxo. Então vocês podem ver aqui que o Brasil, a China e a Índia, né? A China recebendo a maior quantidade de investimentos estrangeiros, em segundo lugar aqui o Brasil e depois então a Índia nesse ranking de países em transição, países emergentes, como são chamados hoje, certo? Seguindo um pouco aqui no nosso conteúdo, a gente fala agora dessa questão da globalização relacionada ao fluxo de pessoas. Então, quando a gente fala desse fluxo de pessoas, esse vai e vem de pessoas, ele também acelerou muito por conta da globalização, um pouco porque os transportes ficaram muito mais eficientes, então é muito mais rápido ir de um país para o outro, mas muito também em virtude dessas questões financeiras que a gente falou um pouco anteriormente. E grandes crises econômicas num país que acaba expulsando as pessoas para outros países, às vezes grandes problemas políticos que acabam tirando as pessoas do país que estão e indo para outros países, migrações que não acontecem necessariamente por vontade da pessoa, mas na maior parte das vezes por uma necessidade, ela não tem o que fazer, ela é quase expulsa, né, em busca de uma situação melhor, embora tenha ido por conta própria, mas em busca de uma situação melhor numa outra região do mundo. Se a gente prestar atenção nesses fluxos migratórios, a gente pode observar esse mapinha aqui de cabeça para baixo, vai quebrar um pouco a cabeça de vocês para vocês entenderem, né? Mas na verdade a gente sabe que essa representação do mapa que tradicionalmente a gente enxerga aí com Europa, Estados Unidos em cima e Brasil, África e tal e Oceania aí embaixo, é só uma representação, aqui ele está virado e a gente pode ver que tem um grande fluxo de pessoas saindo do Brasil e indo para a América do Norte, saindo da América do Sul e indo para a América do Norte,
enquanto tem um fluxo muito menor de pessoas saindo da América do Norte e indo para a América do Sul, certo? Também é interessante chamar a atenção aqui que a maior parte da migração que acontece no mundo, olha lá em cima, a maior parte dos fluxos migratórios mundiais, aproximadamente 60% do total, ocorre entre países do norte. Ou seja, é gente que sai, por exemplo, do Canadá para ir morar nos Estados Unidos, ou sai dos Estados Unidos para ir morar na Europa. Ou seja, sai de um país rico para ir morar num outro país rico. Se a gente seguir nessa continha, a migração entre os países pobres vem em seguida, né? Pessoas que saem de um país pobre e vão morar num outro país pobre, por exemplo, quem está saindo agora da Venezuela e vem morar no Brasil, certo? E só 3% da população do mundo, ou desculpa, 3% da população do mundo faz isso, né? Sai de um país pobre e vai morar num outro país pobre, e o outro, 37% aproximadamente, sai de um país pobre para tentar morar num país rico. Isso é o que a gente vê acontecendo, por exemplo, com os imigrantes do México para os Estados Unidos. Né? É uma grande quantidade de pessoas que tentam atravessar a fronteira, eles têm um controle de fronteira muito rígido por questões migratórias deles, regras internas. Eles acham que o excesso de mexicanos lá pode trazer algum tipo de problema, são questões deles, eles têm as regras deles, mas existe uma grande população, aí 37% do total de imigrantes, fazem esse tipo de fluxo, saem de um país pobre em busca de chegar num país mais rico, né? Migração de países pobres para países ricos. Aqui, então, a gente pode chamar a atenção desse terceiro parágrafo aqui, outra questão interessante. Ó, cabe lembrar que as dinâmicas do capital no mundo globalizado provocam as migrações. Ou seja, quando a gente falou anteriormente ali de investimentos estrangeiros diretos, ó, IEDs, à medida que um país rico investe dinheiro num país mais pobre, é mais comum que esses dois países comecem a trocar também um pouco da sua população. Exemplo, imagina se um país rico constrói uma fábrica num país mais pobre e alguns funcionários daquela fábrica acabam saindo do país rico para ir trabalhar no país pobre, nessa nova unidade da fábrica foi construída. A segunda situação de imigração também é quando, por exemplo, a população do país mais pobre, que recebeu a fábrica, precisa ir até o país mais rico para se capacitar, para entender a respeito dos processos ali executados dentro da empresa. Então, é normal que esses investimentos estrangeiros diretos, esse fluxo de capital que a gente falou anteriormente, ele acabe gerando também um fluxo de pessoas de um país para o outro, ok? Seguindo, então, a gente tem também uma questão muito interessante, ou muito importante a ser discutida na questão da globalização, que é a exclusão social, né? Então, pesquisas apontam aí que com a globalização acabou acontecendo o aumento da exclusão social, ou seja, as pessoas mais ricas ficaram mais ricas e as mais pobres ficaram mais pobres. Certo? Se a gente virar a página, a gente vai poder observar nesses dois gráficos aqui, o primeiro aqui discute o índice de Gini. O índice de Gini é um indicador econômico social que discute o nível de distribuição de renda entre os países. Então, olha só, é um indicador social amplamente utilizado para medir a desigualdade, né? Distribuição de renda aqui. Analisa a distribuição de renda ou riqueza de uma nação. Nesse índice, o 0 representa a igualdade absoluta e o 100 a desigualdade total. Talvez vocês não tenham ouvido falar ainda nesse indicador, índice de Gini. Acredito que vocês já ouviram falar num outro indicador mais conhecido, mais utilizado, que é o IDH. Certo? Então, o IDH e o índice de Gini funcionam de maneira diferente, aqui inversa, enquanto o IDH mais próximo de 1 é o país mais bem desenvolvido, no índice de Gini, o IDH, o índice mais próximo de 0 representa a igualdade absoluta entre os países. Então, no índice de Gini, quanto mais próximo de 0, melhor. No IDH, quanto mais próximo de 1, melhor. Esse gráfico aqui de baixo mostra a distribuição do índice de Gini no ano de 2017, esse mapinha, né? Mostrando que o amarelinho
de 24 a 30, lembra, o número vai de 0 a 100, não tem ninguém perfeito então, né? O amarelinho um pouco mais forte de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 64, e esses cinzas não têm dados, né? Não tem informações. Essa é a distribuição da desigualdade de renda, então, pelo mundo. Na página seguinte, a gente tem uma relação aqui entre a nossa geografia, né, que discute essas questões financeiras e de migração, sociais, com a matemática que vocês estudam aí na outra disciplina. Então eu vou deixar esse gráfico aqui para vocês pensarem a respeito dele, essa pirâmide aqui assim. Ela mostra aqui o número de milionários no mundo, né? Ela está apresentando aqui, ó, que cerca de 0,7% da população mundial detém 45% aproximadamente da riqueza do mundo, né? Então, uma quantidade muito pequenininha de pessoas, né? O topo da pirâmide, aqui esse vermelhinho, detém quase a metade da riqueza do mundo. E aí, então, vai aumentando aqui, cerca de 7,4% da população mundial que detém quase 40% da riqueza, cerca de 21% da população mundial que retém 12% da riqueza, e o restante aqui, 71% da população mundial fica só com 3% da riqueza distribuída pelo mundo afora. Bom, tem uma perguntinha aqui embaixo, eu vou deixar para vocês pensarem a respeito dela, mas na verdade eu queria que vocês considerassem para fazer responder essa pergunta aqui, uma população mundial aí da ordem de 7,2 bilhões de habitantes no ano de 2015, certo? Ele não deixa aqui claro a população mundial em 2015, então eu estou acrescentando esse dado para vocês quando vocês forem resolver isso daqui. 7,2 bilhões de habitantes em 2015 para vocês conseguirem fazer essa continha aqui de baixo. Lembrando, esses exercícios que estão aqui no livro eu não vou cobrar de vocês nesse momento. O que eu vou cobrar de vocês nesse momento é aquele exercício que eu encaminho no sistema, ok? Seguindo então, quando a gente fala aí da questão do trabalho e da globalização, também é interessante chamar a atenção que a globalização mexeu bastante nos postos de trabalho, né? Mudou bastante isso, e a gente identifica isso no nosso próprio dia a dia, né? Com a globalização vem muitos avanços tecnológicos, e esses avanços tecnológicos mudam bastante a estrutura de trabalho das pessoas, né? Por exemplo, a gente pode observar agora, no nosso tempo, agora enquanto a gente está vivendo, que começa a surgir nos supermercados aqueles caixas automáticos, né? Que nós mesmos passamos a mercadoria. O que acontece com aqueles caixas chegando? A tendência é que os caixas, as pessoas que trabalham no caixa do supermercado, comecem a ser demitidas, dispensadas. Então esse é um exemplo. Para quem anda de ônibus aí, já observou também que nos últimos anos desapareceu os cobradores de ônibus, que antes existiam em todos os ônibus. Isso também é um resultado do avanço tecnológico, certo? Quando a gente fala no campo, aqui tem uma foto do campo, né? A tecnologia no campo também desemprega muita gente. Uma máquina dessa aqui, ela acaba fazendo o trabalho de alguns trabalhadores rurais, e isso acaba trazendo mais gente do campo para as cidades. Então, com a globalização, o trabalho também se altera bastante.